nesse tempo de live e também transmitindo para a nossa Rádio Transvida FM 87.9. Falei do nosso amigo Lucas, ele atualmente mora em São Paulo, advogado, empresário, mentor. Você pode também conhecer um pouco mais do trabalho do Lucas Marcilli nos seus canais do YouTube. Tem um canal Restauração SA, mas aí agora eu deixo... Lucas, por favor, para não ficar um pouco mais das minhas palavras, você pode falar um pouco do seu trabalho, um pouquinho de você, e aí para o nosso público ele está lhe conhecendo e também, a partir daí, também lhe acompanhando. Muito bom dia! Bom dia, Matheus, a honra é minha. Eu me chamo Lucas Marcilli, eu sou mentor de líderes, de empresários e atualmente eu trabalho na área da neurociência, da ressignificação. Eu também sou hipnoterapeuta, então eu trabalho com a ressignificação de crenças limitantes, de processos de autossabotagem. Eu moro aqui em São Paulo, também sou advogado, empresário, e sou o criador da mentoria Synergy X e também do canal do YouTube Restauração SA, que passa conhecimento gratuito para pessoas há mais de 4 anos. Estou à sua disposição para a gente conversar sobre o que você quiser. Eu trouxe um tema, se você me permitir, que é crenças limitantes. Se você quiser que eu comece falando sobre isso, eu acho que é um tema bem legal para a gente começar falando com a sua audiência, Matheus. Isso, Lucas. Posso falar? Pode. Beleza. Então, gente, bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer pela atenção de vocês. E eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Basicamente, dos 0 aos 12 anos, nós temos a nossa formação. É como se a nossa mente fosse um computador em branco. E os nossos pais, os nossos professores, os nossos amiguinhos de escola, as pessoas que estão ao nosso redor, nesse primeiro momento, as pessoas que a gente tem mais confiança, são as pessoas que acabam programando as nossas crenças e valores. E o que acontece? Muitas vezes, na nossa própria casa, a gente recebe limitações muito pesadas. Por exemplo, o menino fala assim, eu quero ser jogador de futebol, ou quero ser um astronauta. A mãe fala, não, você não tem habilidade. Ou o pai fala, não, você é burro, você tem alguma coisa mais agressiva. E isso vai restringindo a sua mente, vai limitando a sua mente. Esse tipo de crença, todos nós possuímos elas. Essas crenças limitantes, esses processos de autossabotagem. Só que se você mudar a sua estrutura de pensamento, se você tomar consciência disso, você pode alcançar resultados incríveis na sua vida. E esse é o ponto. Eu trabalho muito com isso. Vou citar aqui um exemplo prático. Nos Estados Unidos, por muito tempo, foi imposta a crença limitante de que não era possível fazer 3 minutos correndo 1 milha. Então, por 1 milha de distância, você não conseguia correr menos de 3 minutos. E ninguém conseguia. Por quê? A mente das pessoas, ela acreditava naquilo. Então, as pessoas não conseguiam. Até que um estudante de medicina falou, não, eu acho que é possível correr 1 milha em menos de 3 minutos. E aí ele mudou a nutrição dele, começou a treinar, mudou os hábitos, mudou a mentalidade, mudou os hábitos dele. E ele conseguiu bater essa regra. E quando ele bateu essa regra, bateu esse recorde, o que aconteceu? 1 ano depois, mais de 60 pessoas tinham feito. Sei lá, 5 anos depois, mais de 10 mil pessoas tinham feito. Quando as pessoas acreditam, elas conseguem. Eu gosto de dar um exemplo muito legal sobre isso, Matheus, que é o seguinte. Imagina uma menininha, é um exemplo fictício, eu que criei, mas para mostrar como isso é importante. Uma menininha que fala para a mãe assim, mãe, eu quero ser atriz de Hollywood. Eu moro numa cidade no interior do Brasil, e a mãe fala, você está de brincadeira, filha. Você tem que arrumar um marido, arrumar um empreguinho aqui na cidade, e vamos viver uma vida simples. Esse é um comportamento. Isso é um framework, é uma programação mental que ela recebeu. A outra mãe pode falar assim, eu confio em você. Você vai ser atriz de Hollywood. Só dela ouvir isso da mãe quando ela é pequenininha, o cérebro dela começa a trabalhar para aquilo. Aí ela começa a estudar mais do que ela estudaria, estudar artes cênicas, aí ela começa a fazer testes de teatro e a vida acontece. E nesses testes, ela percebe que não era isso que ela queria, que ela gostava mais de moda, ela não gostou desse meio, achou meio complicado.
E aí ela transfere o curso dela de faculdade para o de moda. Mas como ela teve um incentivo e a mente dela acreditou, ela entra num curso bom de moda. E ela consegue se formar e consegue uma bolsa no exterior. E com essa bolsa no exterior, ela faz uma pós-graduação em moda de época. E aí ela é chamada um dia para fazer uma produção cinematográfica, porque ela é muito boa naquilo. Resumo da história. Pode ser que um dia aquela mesma menininha esteja na cerimônia do Oscar, recebendo o Oscar de melhor figurino, às vezes da atriz que ela mais admirava. A vida acontece, pode ser que ela não ia ser uma atriz de Hollywood, mas ela chegou quase tão longe, ela recebeu um Oscar. Então a importância dos pais incentivarem os filhos e de você, em qualquer idade, começar a mudar a sua mentalidade, vai mudar os seus resultados. Resultados espirituais, você ter uma relação melhor com Deus, familiares, financeiros, tudo o que você acreditar que você consegue ver, você consegue chegar. Mas tem uma coisa que é muito importante, Mateus. Uma coisa é você querer, eu quero R$1 milhão. Outra coisa é você acreditar de verdade nisso. Entendeu? Vou te dar um exemplo concreto. Você que trabalha também na área da saúde, imagina um rapaz que ele quer entrar na faculdade de medicina. Ele quer, mas ele não faz nada para isso. Aí ele muda a mentalidade dele, ele faz um plano de estudos e começa um hábito. Estudar 2 horas por dia. Estudar 3 horas por dia. Estudar 4 horas por dia. E esse hábito fica automático na vida dele. A partir desse momento, em que ele está fazendo esse caminho e ele acredita, ele começa a visualizar o nome dele no jornal, na internet, aprovado. Quando ele visualizou, acabou. O hábito pega uma turbina, ele pega uma energia, e esse cara ele vai passar. Essa menina ela vai conseguir o que ela quer. Então, o meu trabalho hoje é trazer a fé para as pessoas, a ressignificação, para elas conseguirem coisas que elas não conseguiriam. Nas Escrituras, Jesus fala para os discípulos: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguem falar para essa montanha, vai daqui até lá, e ela vai. Porque ele se sentia, de certa forma, assim, surpreso por eles estarem vendo os milagres na frente, uma oportunidade única, e eles ainda não acreditaram. Então ele fazia essas provocações. E a gente pode fazer essas provocações hoje em dia. Lógico, primeiro a fé no Criador, sempre, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas segundo, a fé em nós mesmos, os nossos objetivos. E eu estou disposto aqui, vamos bater esse papo, a ensinar também caminhos para você fazer isso. Como você começa a fazer uma visualização? Excelente. Lucas, existe alguma interação no cérebro, alguma interação química que possa traçar um novo caminho no cérebro para fazer essa mudança de mentalidade? E o que pode gerar, o que pode contribuir para essa transformação química se manter, se o caso existe? Perfeito. Olha só, uma mudança muito grande, que a gente chama de metanoia, acontece de 2 formas. Através da repetição e através de uma emoção muito forte. Porque a neurociência ensina que o nosso sistema límbico, que é o nosso subconsciente, é ele que dá energia para essas coisas acontecerem. Tem alguns exercícios, Mateus, que a gente pode fazer todo dia, que colocam química boa no nosso cérebro e no nosso corpo. Um exemplo, fazer exercício físico. Você sente endorfina. Endorfina, ela é um hormônio que dificilmente você vai ficar deprimido, triste. Quando você está malhando, você acabou de malhar, você fez 1 hora de exercício, você não vai pensar em coisa ruim, você não vai ficar ansioso. Então, você começar colocando química boa no seu cérebro é o primeiro passo. Endorfina. Vou dar um outro exemplo, serotonina. Quando a gente sorri, esse sorriso aqui, ó, que vai até quase doer a gengiva, que fica com essas ruguinhas aqui, ó. Quando você sorri, você coloca você coloca a serotonina, você coloca um outro hormônio bom no seu cérebro. Teve um estudo, para você ter uma ideia, que era assim: as pessoas colocavam uma caneta na boca, isso foi nos Estados Unidos, ficava assim, ó. E outra pessoa ficava normal, e outra pessoa fazia uma cara triste. E elas tinham que escrever uma redação. O tema era o mesmo, só que a redação daqueles que estavam com a caneta era muito mais otimista. Então, por exemplo, era sobre inflação. Eles falavam que a inflação ia acabar, que eles iam lutar contra a inflação. O pedido da redação era o mesmo. Mas só daqueles hormônios estarem no seu cérebro, a coisa já muda. O poder do pensamento e o poder das palavras. Uma outra coisa que é legal é, por exemplo, você abrir os seus braços assim,
Por exemplo, você está dormindo, você acordou, você vai agradecer a Deus, você fala assim, ó, alegria, e abre um sorriso grande, e levanta os braços, 5 vezes, 7 vezes, 10 vezes, todo dia de manhã. Se você fizer isso deitado ainda, você já coloca no seu cérebro uma química boa para o resto do seu dia. Então, tem até um livro muito bom, que é O Milagre da Manhã, que ensina você a ter um pequeno ritual de manhã. Por exemplo, você acordou, se você fizer alegria, alegria, bem forte, sorrindo, forte. Se você fizer isso 5, 7 vezes, fizer um agradecimento a Deus e agradecer, pô, eu estou vivo, vou levantar de novo, tem muita gente que não consegue ficar de pé, todo o teu dia começa a ficar programado para ser positivo. Eu vou dar um exemplo reverso. O cara acorda resmungando. Ah, puta, eu vou ter que trabalhar, aquele chefe chato. Já dá uma topada no dedão no pé da cama. Entra no carro, já está no trânsito. E aí uma coisa puxa a outra. Uma coisa que eu falo que é muito importante para vocês ouvintes. Tudo que você der atenção, volta para buscar mais. Se você der atenção para a sua saúde, ela volta para buscar mais. Se você der atenção para as suas finanças, para o seu dinheiro, ele volta para buscar mais. Se você der atenção para Deus, que é o mais importante, ele volta para glorificar a sua vida. Você sentir uma paz interior que nenhum dinheiro no mundo compra. Então, voltando, recapitulando, esses exercícios que eu falei, de agradecimento de manhã, de você sorrir, de você fazer exercício físico, eles preparam o campo para você conseguir. E a segunda coisa que é importante, Matheus, o poder do hábito. Tem um livro muito bom que se chama Hábitos Atômicos. Atômico no conceito do mínimo tamanho possível do Gary Keller, que ele falou com o cliente dele. Você quer perder peso? Vai para a academia e fica lá 3 minutos. Aí o cara ia até a academia e ficava 3 minutos olhando os caras malhar. Não dava tempo nem de pegar a fila de aparelho. Só que ele fez isso por vários meses. Aí ele falou, já que eu tô aqui, vou ficar 10, vou fazer a esteira. Vou ficar 20, vou ficar 30. É muito melhor você criar um hábito que você consiga fazer. Vou te dar um exemplo. Provérbios. Tem 30 capítulos. Lê um por dia só. Já vai mudar muito a sua vida. Ou, por exemplo, você quer um livro, esse livro que eu falei, Hábitos Atômicos. Você está me assistindo? Por exemplo, você fala, putz, eu não tenho como comprar. Tem no YouTube. Você pode ouvir. Vou ouvir 10 minutos por dia. Se você fala que você vai fazer 10 horas, é diferente. Agora, se você fala que você vai ouvir 10 minutos, o seu cérebro que é treinado para economizar energia, ele fala, 10 minutos eu topo, Matheus. Você vai ouvir. Ou 5 páginas por dia. E aí, em um mês, sei lá, 2 meses, você lê aquele livro. Seu cérebro vai pedindo mais. Isso é um ciclo virtuoso, em todos os sentidos. Lucas, então, só para ficar mais claro para o nosso ouvinte, quer dizer que eu posso, falando uma linguagem que hoje, né, com a demanda da tecnologia, já é bem mais acessível, né? Eu posso hackear o meu cérebro por simples gestos que eu faça, de sorrir, de levantar os braços lá no alto e gritar alegria, alegria. E com isso vai estar mandando mensagem para o meu cérebro e também, consequentemente, vai estar sendo colocado, secretado o hormônio da felicidade, do prazer, da alegria, etc. Exatamente. Você pode reprogramar ele todos os dias. Por exemplo, o povo hebreu, o povo judaico, eles acreditam que quando você dorme, a sua alma ela sai do seu corpo. E quando você volta, você recebe a vida de novo. Os judeus eles acreditam nisso. E assim, a vida das escrituras ela é um presente. Você pode reprogramar o seu cérebro todos os dias. Você pode começar isso hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a sua família. Porque um problema que eu vejo, Matheus, é que as pessoas ficam muito de olho naquilo que elas não têm, ao invés de ser grato por aquilo que elas têm. E é isso que gera ansiedade. A ansiedade é um excesso de futuro. Se você ficar grato pelo teu presente, quando você está no teu aniversário, você ganha um presente. A vida é um presente. Se você vê a vida como um presente, isso que você chamou de hack, é justamente, você vai reprogramando, você agradece. Tem outra coisa, por exemplo, se você, eu não vou ficar de pé aqui, mas se você puser as mãos nos ombros, esticar ou levantar o queixo, como se fosse a postura do Superman, assim, ó, que nem eu estou fazendo aqui, ó. Isso mesmo, levantar o seu queixo. Já tem estudos de Harvard e Stanford, uma moça chamada Amy Cuddy, que é uma especialista nisso, que ela diz o seguinte, se você fizer essa postura 15 minutos antes de uma entrevista de emprego, antes de entrar na rádio, antes de qualquer coisa, o seu corpo, ele já programa o teu cérebro para você ter mais confiança. Uau! Entendeu? Então, você às vezes, você não consegue mudar toda a tua realidade,
mas mexer o seu corpo você consegue. Falar alegria, alegria. Então, são pequenas coisas que começam a te dar mais confiança. E você começa a se sentir melhor. Por exemplo, você faz academia uma semana, está todo dolorido. Se você agradece, se você pensa nisso de forma positiva, depois de um mês você vai estar fazendo voando. E isso vai te ajudar em outras áreas da sua vida. Porque o corpo inteiro ele é interligado. Quando você fica com mais saúde muscular, melhora a sua alimentação, também é importante, mais saúde intestinal, todo o seu corpo ele começa a trabalhar junto com a sua mente para os seus resultados. Uau, incrível. E Lucas, uma pergunta. Como está a ligação entre a mudança de mentalidade, né, com o famoso, né, famoso porque é algo que o que é se falado, tanto em jornais, na internet, em reportagens, a questão da própria depressão, ansiedade e estresse, né? O que a gente pode, o que seria a depressão, né? O que seria o estresse, o que seria a ansiedade e como eu, nessa caminhada, jornada de mudança de hábito, o que eu posso fazer? E você já teve experiência de ver, né, pessoas estressadas, ansiosas, depressivas, com o simples fato de seguir esses hackers, né, a questão do sorrir mais, né, ou que você acompanha, porque você também é um mentor, você já verificou mudanças? E se sim, também, por favor, compartilhe aqui conosco. Sim, essas mudanças, elas são impressionantes. Começam com pequenos hábitos. Só que o hábito, o poder do hábito é muito forte. Se depois de um tempo aquele hábito fica automatizado na vida dela, ela nem percebe, ela acorda e faz. Por exemplo, você acorda de manhã, se tiver um chinelo do lado da sua cama, você não escolhe, eu vou pôr o pé direito e o pé esquerdo. Aquilo fica automatizado. Esses hábitos positivos, eles são automatizados. Falando desses sintomas que você relatou, a depressão ela é associada ao passado, a um excesso de passado. É a pessoa que não vive o presente e fica remoendo o seu passado. Já a ansiedade é o oposto, é um excesso de futuro. Então, da mesma forma, você se concentrando mais no seu presente, sendo grato. Imagina que no Sermão da Montanha, Jesus diz, já basta cada dia o seu mal. Se você pensar que o seu passado, você não vai conseguir mudar ele, nada dele. Você não vai mudar ele já passou. O seu futuro não importa, só importa o que você precisa fazer no dia de hoje. Você tem resultados assustadores. É muito importante, grandes atletas da NBA, trabalhando Michael Jordan, o que ele fazia? Não importa o treino do dia, não importa o campeonato. Se você treina, você vai chegar lá. O que eu vejo, principalmente em relação à ansiedade, é o cara já querendo R$1 milhão, sendo que ele abriu a conta na corretora hoje, para economizar os primeiros R$10. Calma, faz o jogo de hoje. Uma outra coisa que você falou que é importante, o que é estresse? A palavra estresse em inglês significa apertar, comprimir. Estresse é justamente isso. É você absorver as coisas que às vezes você não precisaria estar absorvendo. Então, eu vou dar um exemplo. Você liga a TV e só vê notícia negativa, a política, enfim, todo tipo de notícia negativa sobre o país. Você fica absorvendo aquilo muito tempo. Uma forma de você mudar isso é aquela primeira que eu te falei. Você está presente no seu dia, você fazer aqueles exercícios, você começar a fazer exercício físico, ler a Bíblia, ler um livro bom, não precisa ler 200. Pega, por exemplo, esse que eu falei, Hábitos Atômicos, do Gary Keller, tem no YouTube. Você põe no YouTube Hábitos Atômicos, você vai começar a ouvir esse livro. Hábitos Atômicos. Então, por exemplo, se você fizer isso e substituir coisas negativas, você dá uma limpada nesse seu estresse. Então, por exemplo, jornal, sei lá, TV aberta, por exemplo. 90% do que passa é negativo. Não é coisa edificante. Não tem uma notícia boa, não tem uma palavra de Deus. Então você isola isso e foca no que é bom. Faz por uma semana. Deixa a sua TV desligada. A gente não vai falar aqui nomes, mas a gente sabe que tem canais de TV que tem uma programação toda voltada para a destruição da família. Para a destruição da família. Desliga a tua TV, abre a sua Bíblia. Se não puder comprar o livro, ouve de graça no YouTube esse livro que eu falei, ou até também baratinho, compra, sei lá, tem resumo, né, já fácil na internet, a internet é um bom caminho para todos nós. Às vezes você não tem internet em casa, vai na casa de um amigo, faz um clube de leitura. Outra coisa,
Um hábito, ele é potencializado quando você não faz sozinho. Jesus não andava sozinho, ele andava com seus apóstolos. Então, da mesma forma, se você quer começar a correr, chame uma pessoa, sua esposa, seu filho, um amigo próximo. Às vezes você não tem internet, eu sei que nem todo mundo tem acesso à internet, você que está ouvindo pelo rádio, mas às vezes você conhece alguém que tem. Ou então a pessoa tem na casa dela, ela lê para você e você no telefone ouve com ela a Bíblia, ouve com ela um bom livro. Isso vai mudar a sua perspectiva. São pequenos hábitos. Um grande erro que eu vejo, Mateus, é as pessoas acharem que para conseguir grandes coisas, elas precisam fazer muitas coisas ao mesmo tempo, por muito tempo. Não. É melhor você fazer 5 minutos de exercício por dia, durante um ano, todo dia, do que você fazer 4 horas no dia e depois ficar cansado e esquecer. São pequenos hábitos que vão reconstruir a sua vida, vão sim aliviar a ansiedade, os sintomas que você tiver de depressão. Você precisa começar a valorizar o seu presente. A vida é um presente. Exato. E o próprio Senhor Jesus falando, por meio do Espírito Santo, falando em Filipenses, que diz, olha, tudo que é louvável, tudo que é de bom grado, tudo que tem boa fama, que isso venha estar preenchendo o pensamento de vocês, a vida de vocês. O Senhor, a gente vai observar a sabedoria das Escrituras Sagradas, da Bíblia, que nos ensina também a como trilhar uma vida sem estresse, uma vida sem ansiedade, uma vida sem depressão. Agora, eu tenho uma pergunta, Lucas. Tem hoje a gente observa, né, devido até mesmo como anda, né, a degradação da cultura e também no meio da nossa sociedade, muitas pessoas, a nossa geração não foi treinada, acho que eu vejo assim, não foi treinada para seguir, ter sucesso, não foi treinada para ir adiante, avançar, mas muito pelo contrário, para ser dependente, né? Isso daqui, eu fico, como mais uma vez eu falei no início, eu fico honrado de ter você aqui conosco. Hoje, na nossa transmissão aqui na nossa Rádio Transvida, e muitas dessas pessoas, elas vivem presas no passado. Tem algum ponto ou alguma atitude prática que essa pessoa que vive presa no passado, ela possa tomar para sair desse ciclo vicioso, e aí que ela fica presa no passado e a vida dela não anda, não caminha, não prospera, não gera novos conhecimentos, etc. Tem sim, Mateus. Tem um exemplo muito prático. Essa pessoa ela pode pegar uma folha de papel, uma caneta, um local tranquilo, e ela vai escrevendo tudo que está doendo no passado dela. Pessoas que fizeram mal a ela, programações erradas que ela recebeu de um pai. Ela escreve tudo isso num pedaço de papel e tenta lembrar quem programou ela naquilo. Então a pessoa falou para ela, você não é capaz de juntar R$1 milhão, você nunca vai conseguir. Descubra quem é essa pessoa e você na sua mente, você vai escrever, você vai ter uma lista, você vai confrontar cada uma dessas pessoas. Respeitosamente, se for seu pai, às vezes já faleceu, se a pessoa estiver viva, você pode falar com a pessoa, olha, essas pessoas vai te gerar essa possibilidade. Tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Vai te gerar essa possibilidade pessoalmente, educadamente. A sua mente vai fazer o seguinte, aquilo não era verdade. E você vai cortando esses nós do passado. Se essa pessoa já faleceu, seu pai, sua mãe, um avô, confronta, como se você estivesse falando com ele na sua mente. Pai, você disse que não era inteligente bastante para estudar nos Estados Unidos, mas eu sou e eu vou. Com todo o respeito do mundo, eu vou. Aí o que você faz depois disso? Essa é uma lista de pesos que você tem. Você vai perdoar essas pessoas, se for ao vivo, melhor ainda. Porque o perdão, ele tira um peso de você. Perdoar não é concordar com o mal que te fizeram, mas é você se libertar para prosperar em todos os sentidos da sua vida. Então perdoa essas pessoas. Quando você concluir essa lista, você pode ou riscar e jogar fora, ou queima esse papel. Arruma um fósforo, queima.
Aí esse passado ficou para trás. Aí você pega e escreve tudo que você quer no futuro. Faz um mural dos sonhos, uma colagem dos seus sonhos, deixa em algum lugar, ou deixa escrito. E depois data. Eu quero R$1 milhão, conquistar R$1 milhão até o dia 25 de dezembro de 2026. Para isso eu vou ler X livros, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer exercício. Coloque isso em algum lugar e depois que você tiver isso, também esquece o futuro. O que você tem que fazer no dia? No dia você tem que correr 5 minutos, ler 10 páginas. São micro resultados, são micro tarefas que você vai propor para você mesmo. Você vai ver que com o tempo, aquele exercício, o teu esforço constante, ele vai eliminando o medo e ele vai eliminando todo o seu passado. Comece devagar e não se cobre muito. Se perdoem pelo passado. O passado já passou. Libera perdão. Você pode confrontar o que estiver te amarrando. Libera o perdão desse passado e foca no que você pode fazer no seu dia. Por exemplo, sei lá, daqui a um mês eu tenho um evento, eu não estou lá. Na véspera eu vejo o que eu vou fazer. O que eu tenho que fazer hoje? Qual que é a melhor coisa do mundo que Deus colocou para mim hoje? A entrevista com o Mateus para passar conhecimento para as pessoas. Depois daqui, eu vou para a piscina com a minha filhinha de 1 ano. Eu não vou ficar no celular pensando em outras coisas. Eu vou ficar presente para minha filha e para minha mulher na piscina. Depois, eu vou fazer uma outra coisa. Sempre tente focar no que você está fazendo no presente. Você falou muito bem. Existe uma programação que não é legal, é do inimigo. Para colocar um monte de coisa na nossa cabeça, principalmente na internet. E com esse monte de coisa, acaba não fazendo nada direito. É um excesso de tarefas que deixa agoniado. Parece que você está... Nos Estados Unidos tem uma expressão que traduzindo eu estou perdendo alguma coisa se eu não ficar lá. Na verdade é o contrário. Você está perdendo e ficando em tudo isso. Você tem que escolher uma única coisa para fazer e resolver aquela. Depois você vai para outra, depois você vai para outra. Com excelência. E assim, uma coisa importante, Mateus, é não se cobre. Deus te deu a tua vida, o teu dom. Faça o seu melhor. Porque o melhor sempre está por vir. Amém, amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Como identificar, a gente está falando aqui de, acho que programação neurolinguística também, né? Como identificar se eu estou fazendo algo porque eu quero ou estou sendo influenciado por outros? Existe isso? Existe? Sim, com certeza. E daí como tomar a própria direção da minha vida. É claro, aqui a gente um programa que eu também, nós somos uma rádio que confiamos em Deus, né? Nós colocamos a nossa fé, cremos em Jesus Cristo e sim, colocamos as nossas vidas diante de Deus, mas como eu posso manejar a minha vida, direcionar a minha vida? Tá, primeiro eu vou explicar o que é programação neurolinguística, que muita gente acha que é uma coisa muito difícil, e não é. Basicamente é você programar o seu cérebro com a sua linguagem. Vou te dar um exemplo bem simples. Um cara trabalha numa empresa e tem um colega. Esse cara torce para um time de futebol, gosta muito disso e gosta muito do filho dele. E aí ele vai nessa empresa no dia. O amigo chega e fala, e aí, como foi o jogo ontem? Ganhou, né? Levou o filhão? O dia desse cara, ele se ilumina com essas palavras. Agora, vamos supor que esse cara não gosta do chefe dele, o chefe dele sacaneia ele, põe ele para trabalhar, fazer hora extra. Ele chega de manhã, o colega fala, bom dia, tipo, usaram o turno da noite de novo, hein? Você viu? Tipo, ele já torna o dia da pessoa totalmente negativo através das palavras. Então, a programação neurolinguística é você usar a linguagem para mudar o seu cérebro. Isso pode ser feito verbalmente, por escrito, ou até a linguagem que você pensou. Então, primeiro ponto, acho que a gente já falou, identificar suas crenças do passado e cortar esses laços. Segundo ponto, identificar como a mídia te programou. Que programas você viu com valores negativos? E você se isolar desses programas. Não é que você vai ficar isolado do mundo. Por exemplo, eu entro assim em portais de notícias na internet e eu leio a notícia. Eu leio aquela notícia e eu julgo aquela notícia. Ao invés de ouvir um jornalista falando e dando a opinião dele sobre aquilo. Porque hoje a maioria dos jornais, eles passam a versão deles. Você lê de forma estática, você põe, sei lá, no CNN, Brasil, você lê de forma estática na Revista Oeste. Você pega lados diferentes e você julga. Isso é uma blindagem externa.
Outra coisa que eu acho muito importante, Matheus, eu tenho uma filha, é músicas. Tem muitas músicas no Brasil, não vou falar ritmo, mas que falam sobre traição, sobre abandono, só coisa ruim. Às vezes é melhor você botar uma música gospel, uma música clássica, que não tem letra, que é só uma harmonia, e aquilo vai te edificando. Agora, o pior sabotador de todos são os nossos processos de autossabotagem, que é o Matheus fala assim, eu vou para os Estados Unidos no mês que vem. E aí uma vozinha fala, não, tá muito em cima, você não tem dinheiro, não sei o que lá. Você tem que aprender a descobrir quando é a sua alma falando, que quer o seu bem, e quando é a sua autossabotagem. Existem sabotadores na nossa mente. Eles são 10. O primeiro deles é o crítico, que se fica se criticando o tempo todo. Esses sabotadores, eles são sistemas de defesa do cérebro para proteger a gente da infância. Mas esses sabotadores, não vou explicar aqui todos, mas vou dar 2 exemplos aqui. Um é o crítico. Você, tipo, na infância, por exemplo, seus pais te deram atenção. Para você não sofrer, você falou, não, o defeito está comigo. E começa a se autocriticar. E quando você cresce, para amenizar isso, você começa a criticar todo mundo. Qual é uma forma de você amenizar o crítico? É quando você vê que você está querendo criticar alguém, você fala, não é a minha alma, é o meu crítico. E aí você põe uma etiqueta nele, por exemplo, você põe um nome nele, sei lá, Darth Vader. Aí eu vou dar um exemplo, é o Matheus, ele está estudando, ele começa a se autocriticar, ai, você devia ter feito 2 capítulos e não 1. Aí você fala, ó, é o Darth Vader, não é o Matheus. É como se fosse uma voz, mas lógico, não é uma voz literal, mas é um pensamento que vem que você não vai conseguir. Quando você começa a identificar isso e falar, não sou eu vou fazer sim. Hoje não deu, não me perdoa, amanhã eu faço. Você começa a diminuir os seus processos de autossabotagem. Porque você vê, uma criança pequena, ela tem o que um pesquisador chamado Shirzad Chamai. Esse é outro livro bom, gente. Vocês podem até ver de graça no YouTube. Qual é o nome? Você pode repetir, Lucas, por favor, o nome dele? Shirzad Chamai. O nome dele é difícil, mas o livro é fácil. É Inteligência Positiva. Uau! Só colocar no YouTube Inteligência Positiva. Lá você consegue ouvir, descobrir todos os sabotadores e o seu lado sábio. Uma criancinha, Matheus, ela tem o lado sábio desenvolvido. O que é isso? Ela não tem nenhum sabotador. Se eu soltar minha filha na rua, ela sai, sobe no muro, pula da ribanceira, só que ela também não tem nenhum freio. Então a gente fica, não, Melissa, não põe o dedo na tomada. Não, Melissa, não sobe aí. Só que todos esses nãos, eles vão aumentando esses sabotadores a um nível que não é saudável. Inclusive nesse canal que a gente está aqui, o Restauração SA, que é o @RestauraCanalSA, se você descer a grade, eu tenho 7 lives seguidas falando de cada um dos sabotadores. Também é gratuito. Só descer e assistir. Você vai ver, quando eu estou assim, como assim, 1, 2, tem essas lives lá. Pode me mandar direct também que eu explico onde está. Tem tudo isso, mas resumindo a história, a gente tem um lado sábio, só que esse lado sábio não tem freio. A nossa mente cria os sabotadores para controlar a gente. Só que quando a gente é adulto, a gente é tão conformado que a gente exagera nos sabotadores. Um outro sabotador que é muito influenciado no Brasil, até pelo governo, que dá uma Bolsa Família para você não trabalhar, é o vitimista. A vítima, ela tem que ter ganhos secundários, atenção, carinho. Então, se fazendo vítima, ela não precisa fazer mais nada. É um sabotador gravíssimo que a grande maioria dos brasileiros tem. Para de reclamar, para de se fazer de vítima. Quando você reclama, quando você se vitimiza, você joga para o seu cérebro que você quer mais disso. Repito, tudo que você der atenção volta para buscar mais. Exemplo, você abre lá o seu aplicativo, sua carteira está sem dinheiro, pensa assim, eu vou trabalhar e vou conseguir dinheiro hoje. Eu vou fazer um bico, eu vou fazer uma rifa, eu vou conversar com alguém, o dinheiro vai vir hoje. E aí você chama mais. Você começa a falar com pessoas, pessoas precisam de pessoas. Se você começa a chamar pessoas para te ajudar, e uma coisa até o Paulo Vieira, o coach Paulo Vieira, fala que é muito importante. Você até estudando a Bíblia, estudando o inimigo, ele fala isso. A raiz de todo mal é o orgulho. Sendo que Jesus diz, peça e será dado. Bata e a porta se abrirá. Então, não tenha vergonha. Por exemplo, você está me ouvindo aqui, você quer ouvir esses livros. Você está ouvindo pela rádio, só que você não tem internet. Fala para algum amigo que tem internet, põe no Viva Voz para mim, vamos ouvir pelo telefone, deixa eu ir na sua casa uma vez por semana. Não tenha vaidade. O vaidoso, ele não cresce. A pessoa que acha que não precisa de nada nem de ninguém, não cresce. Peça ajuda para as pessoas. Você pode receber um não, 2 não, é até bom, você vai ficando mais forte. A pessoa que recebe muito não, ela fica mais forte para vender os seus produtos. Porque o vendedor,
ele recebe muito mais não do que sim. Só que quando ele fica forte, ele começa a vender mais. E tudo na vida é vendas. Você vai conquistar a mulher da sua vida, você tem que se vender. Que você é honesto, que você é sério, que você é bacana. Você quer entrar no cargo de trabalho, você tem que se vender. Os seus produtos, você tem que vender. Então, assim, a humildade, ela te leva a pedir mais coisas para as pessoas, e os nãos que você recebe te deixam mais fortes para você vender. Aquele que vende faz dinheiro, e fazendo dinheiro, ele aprende a gerir dinheiro. Você não pode gerir uma coisa que você não construiu. Começa a estudar sobre isso. Outro livro, gente, mais um, hein? Vou metralhar aqui de livro. O nome é difícil, mas o livro é muito fácil. Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro te ensina você a ter essa mentalidade de prosperidade, saúde, dinheiro, sucesso na família. Tudo que você pensar, se você cultivar, você atrai. E ele fala uma coisa importante: os nossos pensamentos levam às nossas emoções. As nossas emoções levam às nossas ações. E as nossas ações levam aos nossos resultados. Vou dar um exemplo. O cara está fora de forma, está bem gordão, está fora de forma. Ele começa a pensar: eu sou saudável, eu estou em forma, eu quero ficar em forma. Isso mexe dentro dele com o sistema límbico do cérebro. E o cérebro começa a dar energia para ele fazer isso. Começa a dar noradrenalina, dopamina. E aí ele cria um pequeno hábito de ficar 5 minutos fazendo exercício. Tem vários aplicativos que eu mesmo faço um que é 5 minutos por dia. 5 minutos. E aí, aquelas ações vão dando resultados. A barriga inchou, o rosto desinchou. E ele vai ficando mais feliz. Esse é um ciclo virtuoso que você que está me ouvindo tem como construir. Basta ter fé. Uma pequena fé e um pouco de atitude você constrói. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, básico. Eu estava advogando em São Paulo, né? Hoje eu me mudei para um condomínio fechado no interior, um condomínio mais afastado, para poder ter uma relação melhor com a minha filha e com a minha família. Mas eu estava num grande escritório em São Paulo, e a gente foi numa churrascaria que chama Barbacoa, uma churrascaria cara. E eu cheguei em casa e eu pesei 100 quilos, eu tenho 1,81 m. Falei, 100 quilos? Caraca! Aí eu fui andando até a farmácia, Matheus, para ver se era verdade. Para ver com os meus olhos, como as escrituras também falam. E eu vi. Falei, Jesus amado, 100 quilos, eu vou sair rolando aqui. Não vou admitir isso. Resumindo, comecei a cortar doces, farinha branca, cortei 3 coisas. Leite, farinha branca e doces. Comecei a fazer 5 minutos de exercício por dia. Hoje eu peso 78 quilos. Uau. Você tem uma ideia? Isso são 22 quilos. Você pode ver até no meu Instagram, mais cheinho aí. Na primeira foto do Instagram, eu estou pesando 90 quilos numa palestra que eu dei na Vida Paulista. É só, gente. Estou falando para todo mundo. E aqui eu estou falando dinheiro, mas qualquer coisa. Você quer se reconciliar com a sua mulher, você quer deixar um hábito ruim de fumar. Ah, uma coisa importante também, as más companhias. Se afaste dos murmuradores. Se for da tua família e você não puder se afastar muito, controle o tempo com eles, entendeu? Isso vai gerar um resultado muito bom na sua vida. O que essas más companhias elas podem interferir ou melhor influenciar numa pessoa para que ela não venha mudar a mentalidade? Tudo. Porque você está numa frequência, você começou um processo, você está lendo um livro que está te dando novas ideias, está fazendo exercício. E vem aquela pessoa e ela fala, não vai dar nada, para com isso. Você está subindo como se ela fosse puxasse pela perna. Você está subindo uma escada e ela está te fazendo peso. Então tem 2 formas de você resolver. Se for uma pessoa que está junto com você, sua esposa, fala, me respeita, eu vou fazer esse processo. Você tem que se impor. O marido que seja, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu estou sentindo no meu coração que eu estou melhorando. E os seus resultados, eles acabam convencendo essa pessoa. Agora, se é amigo de bar, se é amigo de conversa, tralala, simplesmente você vai se afastando, não tem jeito. A tua natureza, quando você vai ficando mais próximo do Senhor, quando você vai ficando mais produtivo, você acaba se afastando. Se você pegar Salomão, falava muito disso. Você cuidar das veredas, cuidar de quem você anda. Você vai se afastando. Mas elas podem produzir coisas muito ruins. Vou dar um exemplo. Uma pessoa foi hipnotizada e a hipnose, o que ela é? Ela é um processo de ressignificação. Ela era gaga. E ela voltou a falar.
ela eliminou aquele trauma e voltou a falar. E voltou para casa. Aí a mulher criticando ele, que ele era um inútil, os filhos respeitando ele. Uma semana depois, o cara voltou a ficar gago. O ambiente sempre vence. Você tem que mudar o seu ambiente. É lógico, como eu sou cristão, se for a sua esposa, o seu marido, você não vai separar. Você vai começar a se esforçar mais para dar o exemplo e uma hora ele vem junto. A tua força vai ser um farol de luz para essa pessoa. Ao invés de você ser... Só que você não tem que impedir. Começou a artigo, não, sobre isso eu não vou aceitar mais. Não aceito, me respeita, deixa eu fazer isso aqui. Entendeu? Tudo com educação, com cordialidade, mas com imposição. Você não tem que pedir licença para prosperar, você não tem que pedir licença para amar Deus. Tem que fazer. Ok. Você falou acerca de uma voz sabotadora, da crítica, que quando você começa a fazer algo, se empenha a iniciar um projeto, iniciar uma nova jornada, ela vem uma voz dizendo, olha, tu não vai conseguir. Está ligado com certeza a conhecida procrastinação, certo? E eu acho que esse é um dos meios que temos para reconhecer a própria voz sabotadora crítica. Se você, querido ouvinte, está empenhado em um exemplo, eu quero aprender inglês, eu quero fazer tal trabalho, e começa a ouvir um pensamento, você não vai conseguir, você não é um bom o suficiente. Você provavelmente ali é uma voz sabotadora crítica. E aí você observa que tem, na sua jornada diária, tem procrastinado, certo? Você observa que, em conjunto com esses pensamentos, dizendo que você não é capaz, não vai conseguir, você já sabe que você pode conseguir, você é capaz, é apenas uma voz sabotadora. Isso é explicado na própria psicologia. Estamos falando aqui, esse é um dos temas hoje aqui na nossa rádio. E se falar, Lucas, fala só um pouquinho aí do perfeccionismo. Exato. O perfeccionismo ele anda muito próximo da procrastinação. O que é o perfeccionismo? É a pessoa que ela mente para si mesmo, e esse é um dos sabotadores. Ele chama stickler em inglês, insistente, é o perfeccionismo. Ela mente para si mesmo que ela tem muito mérito em fazer tudo perfeito. Só que essa mentira, na verdade, é para ela procrastinar, que é deixar para amanhã o que ela já deveria ter feito ontem, e para não fazer. Como que você vence essas duas coisas? Primeiro, o que você falou é verdade. Você verificando que você está procrastinando, através desse sintoma, você identifica um processo de autossabotagem. Muito bem dito. É exatamente isso. Você pode ver pelos sintomas. Uma forma de resolver isso é aquilo que eu te falei do livro Hábitos Atômicos. Às vezes, porque assim, como é que funciona na neurociência? O cérebro ele quer economizar energia, certo? Porque no tempo das cavernas, você ia caçar um mamute, se você ficasse fora da caverna, você poderia morrer. E as pessoas precisavam se multiplicar. Então a pessoa caçava e ficava o mais tempo possível lá, comia e dormia, quase hibernando. O cérebro ele tem programações do nosso sistema evolutivo de economizar energia. Então sempre que você vai fazer uma coisa nova que você não fazia, o seu cérebro ele vai resistir. Tem pequenos passos para você começar, usando o teu termo, hackear isso. Um exemplo, você é canhoto, comece a escrever o seu nome com a mão direita, 5 vezes por dia. Você vai para a escola buscar seu filho sempre por um caminho, vai por um caminho diferente. Você vai acostumando, o seu cérebro vai se abrindo em uma coisa chamada neuroplasticidade. Depois eu vou até falar um pouco mais sobre isso, mas voltando. E a procrastinação, o que ela é? É você jogar para frente uma coisa que o teu cérebro está dando para você não fazer. Se você diminuir a dificuldade daquela tarefa, tornar aquela tarefa fácil, vou dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa gosta de café, tomar um cafezinho. E aí ele faz, isso está no livro Hábitos Atômicos também, tá? Não é meu. Mas você faz assim, em vez de ler 20 páginas por dia, você vai ler 5 e vai tomar um cafezinho gostoso logo depois que você leu. O teu cérebro vai falar, opa, diminuiu a dificuldade e eu vou ganhar um cafezinho, pode ser um bombom, pode ser um abraço no filho. Você começa a reprogramar o seu cérebro para ele ver aquilo como uma forma fácil, atraente e positiva.
Você entendeu? E aí você diminui totalmente essa questão do processo de procrastinação. Porque a procrastinação é o cérebro do Matheus mentindo para ele que aquilo é chato, demorado e que não adianta. Aí, depois eu faço. Ou então, em cima da hora eu faço tudo. Se você torna aquilo mais fácil, mais gostoso, mais recompensador, você começa a vencer a procrastinação. O perfeccionismo, ele é muitas vezes isso. Uma mentira para você mesmo, que você está fazendo certo, para você não se arriscar. É o medo da crítica. É o medo de botar a cara na tela e ter um comentário negativo na internet. Tem muita gente que queria estar no digital e não está. E como é a forma de você vencer isso? Se expondo ao risco. Recebendo crítica, fazendo. O poder da ação, você vai criando uma casca, Matheus. Você recebe a crítica a primeira vez, a segunda, então uma hora que você já não liga mais. Outro livro bom para vocês, ouvintes. A Arte de Ser Imperfeito. Todos esses livros, se você jogar no YouTube, você consegue ouvir. Você não precisa nem comprar. A Arte de Ser Imperfeito. É da Brené Brown, também uma psicóloga, estudante de neurociência. Muito bom livro. E aí, Matheus, eu queria dar mais uma palavrinha rápida sobre uma coisa que é importante do outro lado. Além de tudo isso, o sucesso ele deixa rastros. Por exemplo, tem um amigo meu que quer mudar de uma cidade do Rio de Janeiro para outra, quer fazer outra coisa, está meio assustado. Eu até pensei, eu vou apresentar o Matheus para ele, porque o Matheus ele está estudando mudar de cidade, está estudando talvez ir para os Estados Unidos, está estudando inglês, está esforçando. A sua luta deixa um rastro de sucesso que você pode passar para os outros. Então, aí vem de novo a questão da humildade. Você está procrastinando? Peça ajuda. Procure quem ajuda. E você vai achar exemplos. Você não precisa pegar necessariamente os multimilionários. É bom pegar os hábitos deles, porque hoje a internet permite a gente acordar cedo, fazer exercício, ler um livro por mês no mínimo, o ideal é ler um livro por semana. O sucesso ele deixa rastro. Mas de pessoas que estão ali do teu lado, que vão te ouvir. Por isso que eu sou um mentor. Porque o mentor, ele não é aquele cara que dá só o curso gravado. Ele de 15 em 15 dias vai com cada um ao vivo, assim que a gente está fazendo, pelo Zoom, e fala, olha, melhor aqui, melhor ali, entendeu? Pega na mão da pessoa e faz a mentoria. Mas não precisa ter um mentor pago. Você tem amigos, você tem pessoas que conseguem. E se você não conhece aquela pessoa, alguém conhece. Faça perguntas. As perguntas vão te levar onde você quer e a humildade vai te levar onde você quer. Excelente. Como já bem falamos, ou já ouvimos, na verdade, que se você está iniciando em um trabalho ou em uma jornada que você está aprendendo, entendemos que você andar pelo caminho da humildade, você sendo humilde, você vai muito longe, ainda que você não tenha tanta ciência, ainda que você não saiba se mover nesse novo ambiente, mas se você tomar uma atitude de humildade, você chega longe. Aqui são meio-dia, o papo está muito bacana, muito bacana. Fazer o nosso tempo aqui, queria agradecer a um dos nossos patrocinadores, Ele Pharma tem uma das nossas patrocinadoras, aí um grande abraço para o nosso amigo Eli Amaral, e já estamos indo para o finalzinho da nossa programação live com café. E Lucas, eu queria esse papo aí dá para levar mais umas 2 horas aí, 4 horas, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho rápido de quem é o Lucas e também falasse acerca do seu do trabalho que você desenvolve e aonde as pessoas podem lhe encontrar. Perfeito. Vocês podem me encontrar aqui no Instagram mesmo, no @restauracalsa e no YouTube também no canal Restauração SA. E assim, eu sou um servo do Senhor, então eu quero ajudar as pessoas também de forma gratuita. Então eu coloco muito conteúdo sobre neurociência, investimentos, finanças, tudo isso no YouTube. Também tenho cursos online, né, de diversos preços e mentorias também. Isso tudo você pode encontrar no meu Instagram, que é o Restauração SA. Gente, um recado final. Tudo que você acreditar, você consegue. Eu te garanto. Ponha primeiro nas mãos de Deus e depois no seu coração que você vai conseguir. Agradeço muito pela participação
Desejo a todos uma excelente tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas, mais uma vez. Mais uma vez eu digo, eu fico honrado por recebê-lo aqui na nossa live com café, nossa programação do dia de sábado. Que Deus lhe abençoe tremendamente, enriqueça, prospere, você e sua família, e aonde você colocar as suas mãos, elas venham servir de bênçãos para muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. A gente vai estar se despedindo aí. Um grande abraço, Lucas. Vamos estar nos despedindo agora. Já já vai ter os nossos irmãos, né?